Olá, povo católico. Vamos aqui nessa postagem desmascarar mais uma lenda, mais um mito, mais uma fraude intelectual inventada pela patota marxista, socialista, comunistas que ocuparam para nossa miséria intelectual, para o desastre intelectual e formacional de consciência do brasileiro, essa patota que se encarnou nas universidades e faz um estrago aí horrível na mente dos brasileiros até hoje. Essa galerinha aí marxista que tomou conta das universidades. Vamos desmascarar mais uma lenda deles, que desgraçadamente se solidifica na cabeça da população. Anos de doutrinação nas escolas, anos de doutrinações nas universidades. Como sempre conta com a difusão por ideólogos no ambiente universitário, para formar aí legiões de universitários nas escolas e pela grande mídia idiotizante das massas, corrompendo a compreensão da história e assim promovendo o ressentimento e baixa autoestima de parte da população, sentimentos explorados por partidos de esquerda marxistas para fomentar políticas de desagregação e segregação social. Eles é que criam essas reinterpretações da realidade, para fomentar guerra entre as pessoas, assim como manda o seu ídolo satanista Karl Marx. Vamos falar aqui da suposta consciência negra, e que na verdade, como o título diz, é da consciência negra ou do escravagista, escravocrata zumbi. Zumbi é o maior herói negro que eles inventaram, tudo inventado, claro. O homem cuja data de morte se comemora em muitas cidades do país o dia da consciência negra, que é o 20 de novembro. Zumbi ele mandava capturar escravos de fazendas vizinhas para que eles trabalhassem forçado no quilombo dos Palmares. Também sequestrava mulheres, rara nas primeiras décadas do Brasil, e executava aqueles que quisessem fugir dos quilombos. Ou seja, Zumbi era um escravocrata, ele tinha escravo. Ele libertava escravo de fazendas não para libertá-los para a liberdade ampla. Ele libertava para ser escravo deles. Para ser escravo dele no quilombo dele, que era o Palmares. E também sequestrava mulheres. É sempre bom e subjugava, logicamente, executava, torturava todos os negros que quisessem fugir dali do domínio dele. É sempre bom lembrar, antes de tudo, que a cultura africana sempre foi escravagista. Quando sempre passam, tentam passar, esses fraudulentos intelectuais, essas fraudes intelectualoides que estão nas nossas universidades contaminando a cultura brasileira, eles logicamente falam, como se o africano fosse um povo pobre coitado, que estava lá vivendo em paz, amor, os ideais hippie de paz e amor, e chegou lá o maldito português escravocrata e rendeu todo mundo e obrigou a todo mundo a vir para as colônias. Não. Na África já existia, aliás, a humanidade, durante um bom período da humanidade, a relação senhor e escravo sempre foi o normal. Ninguém via isso como algo ruim, algo de causar nojo, não. A escravidão sempre foi encarada como algo normal e principalmente entre os africanos também era assim. Eles guerreavam lá entre as tribos, é sempre bom deixar isso claro. Eles guerreavam entre as tribos e as tribos que venciam a guerra escravizava o perdedor.
O perdedor também, fazia parte da consciência popular, né? O perdedor reconhecia a sua derrota e aceitava aquela situação de submissão ao ganhador. E era assim que vivia a África. E as tribos que ganhavam as guerras rendia a tribo perdedora, né? Era vendido e os escravos custavam um preço muito caro, por sinal. O comércio de escravos sempre foi a força, uma grande força da economia africana. Eles mesmos, escravizando eles mesmos e vendendo para outros povos, inclusive também para outros continentes. Mas só é falado dos portugueses, né? Enfim, essa informação parece ofender algumas pessoas nos dias de hoje a ponto de preferirem omiti-las ou até censurá-las. Lógico, não é necessário censurar essa verdade para eles continuarem espalhando, né, a cultura do ódio e a história distorcida para fomentar ódio entre as pessoas. E, infelizmente, muita gente cai nisso. Na verdade, se trata do óbvio. É claro que Zumbi tinha escravo, como já falei aqui, né, na sua época não tinha nada disso. Sabe-se muito pouco sobre ele, mas é certo que ele viveu no século XVII. E quem viveu próximo do poder no século XVII tinha escravo. Nesse século ainda era normal ter escravo. Não era um escândalo ter escravo. Sobretudo quem liderava algum povo de influência africana, que, como eu já disse, né, na África era o normal. Desde a antiguidade, os humanos guerrearam, como eu já falei, conquistaram escravos e muitas vezes venderam, compravam e vendiam escravos, né, e revendiam, como se fosse uma mercadoria mesmo. Até o século XIX, observe que não estamos muito longe, tão longe assim, em Angola e no Congo, de onde veio a maior parte dos africanos que povoaram Palmares, se valiam de escravos na corte e invadiam povoados vizinhos para capturar a gente. Ou seja, esse hábito de invadir para capturar escravo já fazia parte dos traços mesmo lá dos africanos. Os portugueses, quando chegavam lá, eles se aproveitaram de uma situação que já era comum entre eles para trazer os escravos para trabalhar aqui na colônia. Os poucos relatos, né, de testemunho que conheceram Palmares indicam o esperado, que o quilombo se parecia com um povoado africano, lógico. Se eles vinham da África, né, aqui dentro eles tentavam viver da forma que era lá, ou seja, de forma escravagista. Uma hierarquia rígida entre os reis e servos. Gangazumba, tio de Zumbi e o primeiro líder do maior quilombo do Brasil, provavelmente descendia de tribos imbangalas da África centro-ocidental. Os imbangalas, segundo o livro O Guia do Politicamente Incorreto da História do Brasil, significa senhores da guerra. Os imbangalas viviam de um modo similar aos moradores do quilombo. Guerreiros temidos, eles habitavam vilarejos fortificados de onde partiam para saques e sequestros de camponeses de regiões próximas. Ou seja, vivia da rapinagem, do roubo também, né? Esse pessoal dos quilombos. Durante o ataque das comunidades vizinhas, recrutavam garotos, né? Mais ou menos como acontece aí, algo parecido, né, entre os traficantes, né? De recrutar jovens adolescentes e adultos, né, para trocar por ferramentas e armas com os europeus. Algumas mulheres conquistadas, né, nesses ataques ficavam como esposas dos guerreiros, né? Eram bem humanos, entre aspas, eles, né? As mulheres, além de escravas, eles ainda serviam de esposas dele. As práticas de imbangalas tinham um propósito de aterrorizar a população em geral e de encorajar as habilidades marciais, bravura na guerra, lealdade total ao líder militar e desprezo pelas relações de parentesco. Quem diz isso é o historiador americano Paul Lovejoy. Ele diz o seguinte: essas práticas incluíam mortes de escravos antes da batalha, canibalismo e até infanticídio.
Esse é o historiador americano Paul Lovejoy, não sei se é assim que se pronuncia. Com a aliança com os portugueses, às vezes se quebrava a aliança com os portugueses, os guerreiros também acabavam sendo escravizados. Provavelmente foi assim que os pais e os avós de Zumbi chegaram ao Brasil, né? A descendência, como dito, né? Eles repetiam aqui no Brasil a forma de viver deles lá na África, né? E chegava aqui, reproduzia aquele comportamento. Infanticídio, canibalismo sempre também foi algo da cultura, algo normal na cultura africana. E essas guerras de povos. Para obter os escravos, os quilombolas faziam pequenos ataques a povoados próximos. Os escravos que por sua própria indústria e valor conseguiam chegar a Palmares, ou seja, que fugiam e chegavam a Palmares livremente, eram considerados livres, mas os escravos raptados ou trazidos à força das vilas vizinhas continuavam sendo escravos. Ou seja, como eu falei, Zumbi ele não ia libertar os escravos, ele ia roubar os escravos para ele, né, para ter escravos. E sim, pois é, os escravos eram raptados e continuam para ser escravos de Zumbi. Isso também afirma o escritor Edson Corneiro no livro O Quilombo dos Palmares, de 1947. No quilombo, os moradores deveriam ter mais liberdade do que fora dele. Mas a escolha em viver ali deveria ser um caminho sem volta, o que lembra a máfia, né, de hoje em dia, né? Entrou para a máfia, não pode sair mais. Quando alguns negros fugiam, mandava-lhes crioulos no encalço e, uma vez pegos, eram mortos, de sorte que entre eles reinava o temor. Para quem aí acredita, né, que o Zumbi e o Quilombo dos Palmares eram uma maravilha, né? Só mesmo esses safados marxistas para corromper uma história dessa, ainda botar dia 20 de novembro como que foi o dia que o escravocrata Zumbi morreu, colocar como consciência negra. É muita piada, é muita safadeza. Mas a escolha em viver ali deveria ser um caminho sem volta, né? Como já disse. Quando alguns negros fugiam, e esse relato que eu acabei de falar, né, quando alguns negros fugiam, mandava-lhes crioulos ao encaso e mandava crioulos, né, para pegar de volta, e uma vez pego eram mortos, de sorte que entre eles reinava o temor, afirma o capitão Blair. Salvo engano, esse capitão Blair, não sei se ele era holandês, alguma coisa assim, mas ele relatava: consta mesmo que os palmaristas cobravam tributos. Isso é o relato do capitão Blair. Cobrava tributos em mantimentos, dinheiros e armas dos moradores das vilas e povoados, ou seja, para sustentar o quilombo. Quem não colaborasse poderia ver suas propriedades saqueadas, seus canaviais e plantações incendiados e seus escravos sequestrados, afirma o historiador Flávio Gomes no livro Palmares. Já são duas fontes aqui de leitura. Edson Carneiro, no livro Quilombo dos Palmares, Flávio Gomes, no livro Palmares. Apesar disso, o Zumbi ganhou um retrato diferente dos historiadores marxistas, né? Essa corja de safados, de pilantras que estão nas universidades fazendo a cabeça da criançada, fazendo a cabeça de adultos nas universidades. Essa versão marxista, né, de que Zumbi é um herói, de que o Quilombo de Palmares era lindo e maravilhoso, essa versão falsa e bem caricata, né, começou nas décadas de 50 e 80, né?
Décio Freitas, Joel Rufino dos Santos e Clóvis Moura fizeram do líder zumbi do século XVII um representante comunista que dirigia uma sociedade igualitária. Como sempre, né? O bárbaro zumbi é colocado como ali um herói de resistência, um líder amoroso no meio do povo, né? É a mesma coisa como eles fazem com essas figuras satânicas que o comunismo produz, como o genocida Stalin, Mao Tse Tung, Leon Trotsky, são verdadeiros sanguinários e eles colocam como libertadores do povo. Para eles, né, para esses historiadores, enquanto fora do quilombo predominava a monocultura de cana-de-açúcar para exportação, faltava comida e havia classes oprimidas e opressoras, tudo de ruim. Em Palmares não existiam desníveis sociais, plantava-se alimentos diversos e por isso havia abundância de comida. Quer dizer, toda uma maquiagem em cima da realidade, né, para dizer que Palmares reinava o amor. Segundo o relato do capitão holandês João Blaer, é isso mesmo, né? Eu estou vendo aqui agora, né? Eu tive dúvida em momentos anteriores, mas é isso mesmo. João Blaer era holandês, que lutou contra o quilombo em 1645. O relato do holandês, né? Do capitão João Blaer, todos os quilombos eram obedientes, entre aspas, ele diz, obedientes a um que se chama o Gangazumba, que quer dizer Senhor Grande, ou Grande Senhor. A este tem por seu rei e senhor todos os mais, ou seja, o Gangazumba é o senhor de todos, assim naturais dos Palmares como vindos de fora. Tem palácio, casas de sua família, é assistido de guardas e oficiais que costumam ter as casas reais. É tratado com todos os respeitos de rei e com todas as honras de senhor. Os que chegam à sua presença se põem de joelhos no chão e batem palmas das mãos em sinal de reconhecimento, de protestação de sua excelência. E chamam-lhe de majestade, obedecem-lhe por admiração. Assim, esse é o relato do capitão holandês João Blaer. Também se deve à historiografia marxista o fato de Zumbi ser muito mais importante hoje em dia do que Gangazumba, seu antecessor. Enquanto o primeiro ficou para a história como herói da resistência do quilombo, seu tio faz papel de traidor. Essa fama se deve ao acordo de paz que fez com os portugueses em 1678, ou seja, Gangazumba, né, é tido pelos que criaram Zumbi como uma figura linda e maravilhosa. Gangazumba, que veio antes de Zumbi, era considerado como traidor porque fez acordo com os portugueses, né? Sem saber que, mais uma vez, a gente volta ao caso. Nessa época, a escravidão era tolerada e não era vista com maus olhos por ninguém. Eram acordos de paz e de guerra, como existe até hoje, né? Entre nações, né? Entre nações em guerra, diga-se de passagem, né? Até para cessar a guerra entre nações, existem acordos de paz. E foi isso que esse Gangazumba fez com os portugueses, né? O que causa o ódio dos marxistas e colocar ele como traidor. E o perverso e cruel Zumbi é o libertador. Também se deve à historiografia marxista, né? Essas versões. Essa fama de Gangazumba, como falei, né, é devido ao acordo que ele fez com os portugueses. Gangazumba, recebido em Recife quase como chefe de Estado, prometeu ao governador de Pernambuco mudar o quilombo para um lugar distante e devolver os moradores que não tivessem nascido em Palmares. Em troca, os portugueses deixariam de atacar o grupo. Os historiadores marxistas acharam a promessa de entregar os negros uma traição, que Zumbi teria se recusado a levar adiante. Lógico, né? Zumbi queria os escravos para ele, né? Os poucos documentos da época, né? Apesar de não ser uma vasta documentação, né? Mas mostra
esses relatos, né, de Palmares, né, desmistificando essas historinhas, né, de que zumbi era um libertador. Aqui ele, para terminar aqui, fala um pouco mais sobre não se tem mais assim uma informação, né, sobre Gangazumba. Acha-se, né, que esse acordo de Gangazumba, né, foi uma atitude dele contra o próprio quilombo, né, o que facilitou a destruição do mesmo. Acordos entre comunidades negras e europeus eram comuns na América Latina, e nem sempre os quilombolas cumpriam as promessas de devolver os escravos. Então, assim, é necessário, né, desmistificar, desmentir, desmontar essa lenda, que isso é uma verdadeira lenda idiota, patética que colocaram no nosso ambiente acadêmico, de que 20 de novembro é dia de consciência negra, é dia de Zumbi dos Palmares, é a data de data de morte de Zumbi dos Palmares. Um escravagista cruel que traficava escravo, que invadia territórios vizinhos para saquear, para roubar, para escravizar mulheres e transformar em esposas no próprio quilombo, entre eles e os seus servos. Zumbi não libertava escravo nenhum, ele ia libertar para ser escravo dele, que na verdade ele ia roubar os escravos dos outros para ele. Os únicos escravos que tinham vida livre, como foi dito aqui, eram os que já chegavam foragidos do quilombo, só. Infanticídio acontecia nos quilombos, que é a matança de criança, até atos de canibalismo. Aliás, não era tão incomum esses atos na cultura africana. Então, a verdadeira libertadora dos escravos, né, que esses falsificadores grosseiros de história, que são os marxistas que estão aí nas universidades transformando pessoas em fantoches dele, né? Quem libertou os escravos mesmo tem nome, chama-se Princesa Isabel. Foi ela que assinou a Lei Áurea, foi ela que aboliu a escravidão. Princesa Isabel, e não esse escravocrata zumbi, esse impostor que vai sendo empurrado aí goela abaixo dos nossos alunos, das crianças e dos adultos, seja nas escolas, seja nas universidades. Então, essa data 20 de novembro como consciência negra é uma verdadeira farsa. E lógico, né? Tem todo o apoio dos meios de comunicação, dessa mídia, da imprensa maçônica comunista. Por hoje, acho que ficamos por aqui.